Olá, bem-vindo à 16ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com a juíza Ana Cristina Silva Mendes, titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializada contra o crime organizado, com jurisdição em todo o estado de Mato Grosso e crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo, crimes contra a administração pública e crimes de lavagem de dinheiro praticados em Cuiabá. Cuiabana, cursou Faculdade de Direito na Universidade de Cuiabá. Foi aprovada no concurso da magistratura em 1999 e desde então já coordenou a Justiça Comunitária, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e presidiu o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Também auxiliou a Corregedoria Geral da Justiça. Atuou convocada na primeira Câmara Criminal e turma de câmaras criminais do TJMT. Ainda integrou a Comissão Judicial Nacional de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, que teve por objetivo discutir, estudar e apresentar situações para projeto de lei anticrime. Agora está coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Palmiro Pimenta, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Mestranda em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A 16ª edição está no ar. Estamos começando a 16ª edição do programa Por Dentro da Magistratura. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cristina Silva Mendes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada eu pela participação. Eu que tenho a agradecer, afinal de contas, é um prazer sempre estar aqui, né, poder falar um pouquinho da nossa experiência com a magistratura. Aqui no bate-papo também o diretor-geral da SMAGES e o desembargador Marcos Machado. Tudo bem, desembargador? Sim, muito obrigado. É um grande prazer, doutora Ana Cristina, lhe receber. A nossa relação ela vem antes do meu ingresso no tribunal, né? Ainda não tive a oportunidade de atuar como promotor em jurisdição que você desenvolvia, você atuava, mas conheci o seu trabalho, sua dedicação como secretário de Estado. E de lá para cá, tivemos a oportunidade de atuar no tribunal, quando você lá substituiu, e nas linhas de frente das comissões, especialmente a Comissão sobre Drogas Ilícitas. Então, eu espero que hoje nós possamos não só extrair os seus bons exemplos, como mulher, pessoa humana, cristã, mas como magistrada que leva com muita seriedade tudo aquilo que faz. E eu já começo me indagando sobre o acesso à magistratura. Eu gostaria de saber um pouco do antes. Se foi algo que foi desenvolvido, foi criado, construído ao longo do tempo, foi um sonho, alguém lhe influenciou, quais foram as suas dificuldades, ou isso aconteceu naturalmente, para que nós possamos aí sim conhecer as suas experiências como magistrado. É uma historinha, né? Tudo tem um porquê, tudo tem realmente um sonho envolvido, uma história de vida. Eu venho de uma família bastante humilde, meu avô era analfabeto, minha avó também, eu morava com eles, e certa feita eu ouvi acontecer um fato na nossa casa e eu vi meus avós sendo muito injustiçados por um estelionatário que levou, inclusive, a única coisa de valor que existia, que era uma televisãozinha preta e branca. E esse estelionatário, desde então, eu tinha por volta de 8 anos,
9 anos, eu me lembro muito da história que ele marcou. Era esse o termo que eu usava. Eu ia ser juíza para prender bandido, que fazia as pessoas serem enganadas, né? E daí esse sonho foi crescendo, crescendo. Aos 16 anos eu entrei no Tribunal de Justiça, tinha carteira assinada e entrei pela gestão do desembargador Hernani, o saudoso desembargador Hernani Vieira de Souza, que foi um mestre, um pai, foi um amigo, ele foi realmente alguém que acolheu uma menina de 16 anos, logo fez 17, e me deu as primeiras grandes oportunidades que eu tive. Dentre elas, a diretoria de um departamento. Em 21 anos eu já era diretora de um departamento judiciário. E aí eu trabalhei com o desembargador Hernani durante muitos anos, e esse sonho foi aumentando cada vez mais. Eu dizia, eu vou estar... Na verdade, eu dizia, eu vou estar aqui na mesa de um tribunal. Tanto que me causou extrema gratidão, extrema a experiência de estar no Tribunal de Justiça, quando lá substituí na primeira Câmara Criminal, primeira turma, e depois nas turmas de câmaras reunidas, né? Foi realmente algo que me levou à memória as conversas que eu tinha com o desembargador Hernani, o sonho que eu tinha de estar sentada numa cadeira de desembargadora. E a magistratura veio como realmente a realização desse grande sonho. Um ano antes, numa sessão, desembargador Marcos, o desembargador Vandir ainda era vivo, um grande amigo também, um incentivador da minha carreira. No dia do meu aniversário, estávamos em sessão, e ele disse assim: hoje é o aniversário da Cris, nossa futura magistrada do estado de Mato Grosso. Um ano depois eu fiz concurso e fui aprovada. Ele morreu, acho que em 97, né? Salvo engano, ele morreu em 97. 98 eu fiz meu concurso, que terminou no início de 99, que já foi a prova oral em 99. Então, a magistratura para mim é esse sonho, é essa experiência maravilhosa com o Tribunal de Justiça, que me incentivou. Ali eu me formei, ali eu casei, eu tive filhos, ali eu cresci, eu aprendi tudo sobre a magistratura, sobre a justiça ali dentro. E tenho muita gratidão por isso. Maravilha. Eu queria falar um pouco da juíza cristã, mas antes disso, eu queria que você conjugasse também a sua identidade de raça. Como é que você se identifica, se isso te trouxe algum preconceito, alguma discriminação, se hoje essa sua condição humana, ela traz alguma expressão para que você ocupe espaço ou defenda alguma bandeira. E, na sequência, a sua experiência, que é um dos exemplos que me motiva a sempre estar ali ouvindo e lhe convidar para esse programa, né? A sua identidade cristã. Dessa questão da identidade de raça, desembargador, meu avô era um negro. Meu avô era negro, meu avô, na verdade, era caboclo, né? Filho de negro com índia. Minha bisa era índia. E era um negro de cabelo liso, eu brincava com meu avô. Um negro que só foi ter cabelo branco, acho que ele já tinha 70, quase 70. E éramos muito humildes, meu avô era pedreiro, né? Por que eu falo muito do meu avô? Daqui a pouco o senhor vai me perguntar, mas por que seu avô? Meu avô é minha referência paterna. Eu sou filha de mãe solteira e ele me criou, ele foi minha referência paterna. Por isso eu falo tanto dele. E minha avó era de origem portuguesa, né? Branca. Mas todos os filhos dela, com exceção de uma das minhas tias, nasceram de negros. Sempre fomos de cor mais escura, um moreno. E isso, sim, me lembra de uma experiência muito ruim que eu ouvi de uma pessoa onde ela dizia que aquela negrinha sem pai. Aquilo marcou bastante, que eu era mais jovem, mas não me, em momento algum, freou meus estímulos, ou me depreciou, ou me desmereceu, me fez
fez com que eu desistisse ou me sentisse menor por isso, muito pelo contrário. Eu sabia que eu tinha que lutar muito mais, já que eu não tinha o que eles chamavam de berço. Então, eu tinha que, além de tudo, lutar nessa questão específica, né, de correr atrás pelos seus méritos, pelo seu trabalho, trabalhar bastante, o dobro, talvez o triplo, porque era assim que eu entendi que eu ia conseguir. E sempre me senti confortável no espaço que conquistei. Um espaço de poder, um espaço de visibilidade por fala mesmo, o posicionamento mesmo. Eu sempre me senti muito confortável. Eu acho que sempre acreditei que a gente deve se posicionar. Independente de como você... você tem que se posicionar naquilo que você acredita, naquilo que você defende. Você tem que se posicionar, tem que se colocar. Isso não é impor, é ter posição, apenas isso. E como cristã, eu preciso também ter uma voz. Como cristã, eu preciso dizer como eu penso, como eu devo agir, como aquilo me parece, ou como aquilo é visto por mim. Porque eu não posso esconder essa minha identidade cristã. Para Deus, eu não sou uma 007 escondida, uma cristã escondida, uma cristã que se diz cristã só na frente dele. Não. Eu preciso que todos saibam que eu tenho um Deus que eu creio, um Deus que eu sirvo e um Deus que eu sigo. A Bíblia, para mim, ela é um livro de cabeceira, é um manual de vida. E o cristianismo é um modo de vida. Ela não é só uma religião, é um modo de vida. O cristianismo é uma filosofia de vida. E eu tenho uma filosofia de vida cristã. Perdi até um pouco o fôlego aqui. Mas, Ana, vamos falar um pouquinho da sua carreira, antes de falar da capital, da sua ambiência na violência doméstica, sua dedicação, depois a migração para a vara especializada contra o crime organizado. Eu gostaria da sua trajetória do interior, desde o ingresso que você já anunciou, o momento, né, que você alcançou, a felicidade da conquista, mas eu gostaria de saber os pontos positivos que você poderia destacar e aqueles que não foram positivos, mas são importantes no registro, para que não sejam repetidos ou sirvam de uma orientação sua, aquele colega que não passou por alguma situação, algum dissabor, algo que você realmente entenda que poderia ter evitado, desviado, porque esse é o nosso propósito aqui nesse programa, né? Tem uma natureza orientativa para todos aqueles que estão na magistratura e querem alcançar uma excelência na atuação jurisdicional. Como eu vim do Tribunal de Justiça, como servidora, o senhor tem uma ideia, eu fiz, junto com o desembargador Helene, os primeiros anais forenses, no ano de 1987. Os primeiros anais forenses do Tribunal de Justiça, eu coordenei a confecção deles. Eu tinha um comprometimento, quando eu entrei na magistratura, aquilo era um sonho, era um ideal de vida. Então, assim, eu entrei realmente apaixonada pela magistratura. E sou até hoje. Nesse curso, no COF, o senhor me deu a oportunidade de ministrar para os colegas. Eles brincavam, as turmas que vieram para as aulas práticas, a cada 5 que vinham, eles diziam assim: a senhora tem uma visão diferente, doutora, da magistratura, porque até agora a senhora foi uma das únicas que falou tão efusivamente de ser magistrado. Eu falei, mas de fato, eu acredito, eu amo ser juíza, eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Então, quando eu fui para o interior, fui cheia de ideias e ideais de justiça, né? Aqueles ideais de justiça que o novo juiz ele traz realmente aquela coisa. E fui para Nobres, uma cidade acolhedora, pequenininha. Mas 9 meses depois que eu estava em Nobres lá, amadurecendo a minha magistratura, né? Que na época eu tinha 29 anos, ia fazer 30 anos quando eu entrei.
5 meses depois eu fiz 30 anos. E quando eu cheguei lá e com todo esse ideal de justiça, essa coisa de fazer a magistratura crescer, 9 meses depois, o desembargador Vendir me convocou para um desafio que, para mim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu era muito jovem, né? Para ser juíza auxiliar juíza corregedora, no caso do Dr. Leopoldino Marques do Amaral, na vara dele, numa comissão composta pela desembargadora Clarice Claudino, Dr. Jorge Tadeu, eu e, salvo engano, o Dr. Iale também, Gustavo. E era um desafio muito grande fazer uma coisa num tempo tão difícil, mas foi uma experiência maravilhosa. Tive grandes mestres, desembargadora Clarice, o Dr. Jorge Tadeu, muito me auxiliaram, muito me ajudaram a crescer naquele trabalho. Logo em seguida fui para Diamantino, nova experiência, uma experiência também tremenda. O desembargador Vandir me nomeou, eu era juíza substituta, e ele me nomeou diretora do Foro de Diamantino. Com colegas antigos que tinham, com tudo, mas ele dizia, não, eu quero você na diretoria do Foro de Diamantino. E fez a primeira solenidade de posse de diretoria de foro no interior, foi ele lá da posse para mim, me honrou muito, mas, sobretudo, triplicou a responsabilidade naquele momento onde eu era uma juíza substituta. Mas, graças a Deus também, uma experiência nova que deu muito certo. E aí, depois fui para Sorriso, nova experiência, um baque muito grande. 23 dias depois de estar lá, recebo um fax do Tribunal de Justiça, naquela época era um fax, e fui mandada para Juína. A maior comarca do estado, 8 municípios integravam a comarca de Juína, uma comarca difícil, um volume muito grande de processos, que antes de mim tinham 2 juízes, depois ficou só um juiz, que ficou um tempo menor, depois fui eu. E Juína está aí, o senhor me perguntou de uma experiência ruim nessa questão de identidade. Juína nunca foi uma comarca receptiva para mulheres. A doutora Maria já tinha passado por lá também, sofreu alguns percalços, e quando eu cheguei, eu fui tremendamente hostilizada naquela comarca. Muito, muito. A época foi muito difícil, eu peguei 2 rebeliões grandes, eu tive ameaças de morte, meus filhos, a polícia ficava na frente da escola, dentro da minha casa, eu tinha um policial que me visitava, era um período de meningite, minha filha mais velha ficou doente, mas eu conquistei um médico amigo que cuidou dela dentro da minha casa, mas também uma experiência de identidade feminina bastante sofrida naquele lugar. Eles tinham verdadeira aversão a mulheres ali. E foram hostis, bastante hostis. Eu me lembro, e posso contar, quando eu cheguei, Ismael, eu recebi a presidente da ordem com um buquê de flores, ela me trouxe, e junto com o buquê de flores ela me trouxe uma listinha. Ela me disse que se toda semana eles poderiam trazer uma lista de processos prioritários para os juízes da comarca. E eu disse, doutora, a lei me diz o que é prioridade, eu não preciso que ninguém me diga. Uma coisa é chegar com processo e pedir celeridade em razão de uma necessidade ímpar de um jurisdicionado, né? Mas a lei me diz o que é prioridade. Réu preso é prioridade, cautelares são prioridades, processo de família, mandado de segurança. Comecei a enumerar para ela. E peguei o papelzinho e devolvi para ela. Aquele foi o início do fim. Porque foi realmente a guerra declarada. Né? E eles receberam aquele meu não como uma guerra. E daí foram 6 meses realmente de muito ardor, muito inferno, muito céu quando eu orava, inferno quando o dia amanhecia. Mas Deus me sustentou ali com grandes mãos de poder mesmo. Me lembro quando saí,
Eu saí por opção minha, o desembargador Leônidas Duarte Monteiro, grande presidente à época, me ligou, doutora Ana, fiz correção, fui inclusive representada, provei por A mais B a minha produtividade em 6 meses, que era muito. Júris feitos, 2 anos sem júri na comarca, fiz todos os júris de réu preso, e assim foi. Mas o desembargador Leônidas, numa sabedoria ímpar, me ligou e me disse assim, doutora Ana, tem um pedido aqui para a senhora perguntar com um outro juiz, homem, óbvio. Mas a senhora só sai daí se a senhora quiser. O seu trabalho já me diz tudo. A senhora me diz se a senhora quer ou não. E eu disse para ele, desembargador, se a paz tem um preço, eu prefiro pagar por ela. Não me interessa o que eles pensam. Me interessa a minha paz e a paz dos meus filhos. Eu quero ir embora daqui. E quando saí, desembargador, olha essa curiosidade. Eu falei assim, bati o pé e bati os sapatos e disse assim, Senhor, daqui eu não quero levar nem um pó. Mas eu quero voltar aqui como corregedora. Mas eu não expliquei para Deus que era como desembargadora corregedora. Eis que em 2017 eu volto como juíza corregedora. Deus ele não me esperou concluir, falar que era como desembargadora. Mas eu voltei em 2017 para fazer correção. Foi um drama pessoal. Eu vivi muita coisa ruim ali. Mas eu digo para o magistrado, qualquer um, eu disse para os meninos que vieram comigo, nunca saiam da sua posição de juiz. Não importa o que os outros façam, se desagravo, se correção, se reclamação contra você, não saia da sua posição. Faça o seu trabalho, faça o seu melhor, faça mais do que você deve, faça o maior e melhor. Que aí não importa o que os outros digam, importa o que você faz. O seu trabalho vai falar por você. Eu disse isso a eles. Sempre o nosso trabalho vai falar pela gente. Muito bem, Ana. Ana, eu vou fazer apenas um adendo nisso que você colocou, né? Seu desejo, você já expressou. Isso é natural da carreira, mas a carreira ela se espreme em determinado momento, depende de fatores naturais, né? Aposentadoria, morte primeiro e os fatores funcionais, né? Que envolvem a aposentadoria compulsória ou voluntária. Mas uma coisa que me frustra no tribunal, eu queria compartilhar isso com você, é não poder votar em juízes como você, e tem outros colegas também que merecem destaque, que têm o desejo de ingressar no tribunal, não apenas como uma consequência, porque não é só a convivência do colegiado, mas o tribunal não pode ser fragmentos, ter uma atuação monocrática ou singular. Tribunal quer dizer, é um colegiado. E, para isso, há necessidade de uma identidade de pensamentos, convergências. Não quero dizer a você, tem pessoas que confundem bons relacionamentos com amizades. Você tem amizades no tribunal, eu acredito que eu possa ter um e outro amigo, que foi, inclusive, anterior ao meu ingresso, mas o que eu prezo no tribunal é a boa convivência, para que nós alcancemos boas práticas. E o tribunal realmente seja um órgão de referência e de respeito. Que uma magistratura tanto precisa, o judiciário, que infelizmente eu não vejo com esse olhar que eu tinha quando eu ingressei. Mas apenas para te dar um testemunho que esse desejo é muito importante, porque a pessoa precisa realmente chegar lá e dar continuidade na atuação. Ela não pode achar que é estanque, cheguei e agora vou para a minha zona de conforto. Não. Tem muito a ser feito no tribunal, funcionamento, a prestação judicial de segundo grau. Eu ainda vejo muita coisa boa a ser feita, outras para serem corrigidas. Então, é uma oportunidade que eu queria compartilhar, não contigo, mas com todos aqueles juízes interessados que nos ouvem ou assistirão, né, esse programa, oportunamente. Ana, eu queria entender a sua opção. Foi um acidente, ou uma designação, ou um desejo? O seu envolvimento com a proteção à mulher, especialmente a repressão à violência doméstica. Como que surgiu isso na sua carreira? E
e tire daí alguma experiência, algum apontamento que você acha importante. A questão da violência doméstica e familiar contra a mulher foi realmente uma opção. Eu era, à época, era juiz auxiliar de interesse especial. E essa remoção foi, assim, o pulo do gato. Eu entrei naquilo que eu realmente queria e que deu aquele start. Então, e na época, a violência doméstica familiar contra a mulher, desembargador, não era só em relação aos delitos praticados contra a mulher, mas contra a menina do sexo feminino. Então, estupro de vulnerável contra a menina era conosco. Então, era uma vara mais complexa ainda do que ela já é, porque a questão do estupro de vulnerável ela é realmente algo que mexe muito com a gente. E nesse envolvimento, então, eu passei a trabalhar na questão da violência doméstica também na época, que foi em 2008, na conscientização da Lei Maria da Penha. Eu fazia todo um trabalho extra-gabinete, extra-fórum, como diz outro, que eram as palestras, as visitas às escolas, o trabalho junto com o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica. Eu me integrei nesse fórum, eu fui a terceira presidente, no segundo mandato eu fui vice-presidente, depois no terceiro mandato eu fui, então, presidente do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E trouxe para Cuiabá o Fórum Nacional de Juízes. Na época eu era vice e era coordenadora do evento. Foi um dos melhores, um dos maiores eventos de Fórum Nacional que teve no país. Foi Cuiabá. E no ano seguinte eu fui para... eu era presidente e fui fazer em Rondônia. Tive uma abertura muito grande com o desembargador-presidente corregedor à época, também de Rondônia, que abraçaram a causa. Fizemos um grande trabalho junto com o colega Álvaro Calix, lá da comarca lá de Rondônia. Hoje, não sei se ele já está no desembargo. A época, então, dessa jurisdição na violência doméstica foi um aprendizado tremendo. E quando você se envolve nessa causa, você começa, então, a entender aquelas mulheres vítimas de violência cujas histórias mais parecem um filme de suspense, talvez um filme de terror. Se o senhor já assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo. Uma vez eu ouvi a história de uma mulher esse filme era com a Julia Roberts, se não me engano, Dormindo com o Inimigo. E a mulher contou a vida dela para mim aqui no fórum. Eu falei, gente, não é possível, ela deve ter se inspirado naquele filme, não é possível. A questão do rótulo dos vidros virado para frente, as toalhas dobradinhas em alinhamento onde coloca a porta-toalha. Eu fiquei horrorizada de ver como era possível aquela vida. E tantas outras mulheres que tiveram a sua vida simplesmente acabada em 10 anos, em 5 anos. Era impossível não se envolver, era impossível não querer fazer o melhor naquela vara. Porque a violência doméstica, você começa a ver o que uma pessoa, um agressor doméstico, consegue fazer do lar, que é um porto seguro, que é um lugar de descanso, é um lugar de proteção, se transformar numa prisão, se transformar num local de maus tratos. As mulheres que muitas vezes trabalhavam e ficavam no trabalho, até mesmo passando da hora, e você vai perguntar, às vezes a pessoa que está na sua casa trabalhando, você fala, fulana, mas por que você não vai embora, né? No seu horário? Não, doutora, eu estou acabando aqui, mas na verdade ela está enrolando para não ir para casa. Como que você não vai sentir ou não vai ter uma jurisdição muito mais humanizada numa situação como essa? Como você não sofrer com uma criança que te pede, a hora que ela termina de falar, de te contar em lágrimas tudo que ela viveu, e ela pega para você e fala assim, doutora, posso pedir um favor para a senhora? Eu disse, pode. Nunca solta ele, por favor.
Nunca manda ele embora da prisão, por favor. E as lágrimas descem, é impossível não descer. E você dizer para ela assim, eu não posso fazer nada, filho. Porque a lei um dia vai dar o direito para ele de sair. E ele vai sair. Por favor, não faça isso. Uma criança pedindo para você. O pai dela não sair da cadeia. Nunca mais. Como você ficar indiferente a isso? Não, nós somos juízes, mas nós somos humanos. Então, o juiz que trabalha numa área como essa, de proteção à criança, de violência doméstica familiar contra a mulher, ele tem que ficar, eu até digo que ele nem pode ficar muitos anos. Eu fiquei de 2008 a 2017, até setembro de 2017. Eu penso que não deve ficar tanto tempo, porque a gente começa a internizar aquela dor e a não acreditar muitas vezes que existam pessoas realmente que não seriam capazes de fazer aquilo. Então, eu aconselho o colega que está numa área tão difícil, de tempo em tempo, remove, pede para sair, pede para ser designado, porque isso mexe muito com a gente. É impossível não mexer. Nós somos humanos. A fala de uma criança dói na nossa alma. Quando ela descreve cada detalhe, quando a mulher descreve cada detalhe da dor que ela sente, não só pelas cintadas, pelo morro, pelo chute, pelo pontapé, não. É pela humilhação de dizer, você não é nada. Você é um nada. Você só tem o que você tem porque eu te dou, porque eu sou alguém. E ela diz, eu não vou conseguir viver sem ele. A dependência emocional é uma das piores dependências que existe. Porque ela não tem nada. Só uma mulher mesmo para quebrar esse ciclo de dependência, esse ciclo de violência doméstica. Então, fazer parte, não, eu fui para lá porque eu queria conhecer esse lado, essa parte da magistratura, que eu digo que é uma parte que exige uma dedicação especial. E, sobretudo, eu queria compreender por que uma mulher vivia num relacionamento abusivo por tanto tempo. Porque no começo eu dizia, meu Deus, apanhou, vaza, né? Sai, usando o termo bem simples, sai de perto, vai ver sua vida. Mas não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, lá foi uma grande experiência de vida. E foi realmente, e eu digo isso para os colegas, não cometam o erro de pisar uma violência. Eu colocava muito nas minhas decisões, esmagadora, uma frase onde eu dizia, eu não quero ser espectadora de uma violência, de uma tragédia anunciada. Eu não quero. Então, que o juiz se posicione dessa maneira, não querendo ser mero espectador de uma tragédia anunciada. Você tem que coibir o pequeno crime, a ameaça, a lesão, para você evitar o grande crime, que é feminicídio. Acredite na voz de uma criança, acredite na voz de uma mulher vítima de violência. O contexto vai te mostrar. Nós começamos a pegar um feeling sobre isso no decorrer do tempo. Então, não menospreze até mesmo seus instintos humanos de ter a percepção de que aquilo que ela está falando é verdade. É preciso que se tenha isso com uma dedicação realmente nessas varas sociais tão importantes. Ana, essa sua experiência, né, que hoje você alcançou, ela tem uma justificativa, né? Ou tem uma razão. Você foi forjado muito cedo, né? Você foi testemunha do estelionato com 8 anos, iniciou adolescente a sua experiência de trabalho e teve alguns desafios, né? Muito importantes, na verdade, mas também complexos e pela sua idade, desafiadores, creio, né? Isso, da sua fala, eu tiro duas questões que me são muito ricas. Primeiro, que eu tenho esse princípio também. Eu comecei a trabalhar mesmo com 13 anos de idade. E meu pai já era juiz. E os meus colegas falam, mas por que você vai trabalhar? Seu pai é juiz.
ganha bem. Na verdade, não ganhava nada. Ganhava, à época, menos que um gerente do Banco do Brasil. Meu pai dizia isso. Olha, o juiz ganha menos que o gerente do Banco do Brasil. E a gente tinha essa noção de que realmente precisava ajudar de alguma forma, pelo menos não dar despesa, né? E a outra, pelo seu testemunho, me lembrou aqui, e algo até a gente pensar juntos nisso. Nós e todos os juízes que têm um pouquinho, eu não diria pouquinho, que têm consciência realmente da importância social da magistratura. O médico sanitarista Drauzio Varela lançou, na semana passada, pela Companhia das Letras, um livro dos seus 50 anos de medicina. O Exercício da Incerteza é o título do livro. E eu quero acreditar que tanto esse programa Por Dentro da Magistratura, como Memórias do Judiciário, eles, ao final, ou daqui a um tempo, eles vão possibilitar se colher algumas memórias, alguns pensamentos, algumas orientações, e nós vamos poder publicar um livro, Magistratura, o Exercício da Incerteza. Ou seja, sem querer plagiar esse ser humano espetacular que é o Dr. Drauzio Varela, mas o pensamento que parece que tem um paralelismo com o direito, mas, acredito eu, com a magistratura, com nossos dilemas. Ana, vou mandar porque eu quero aproveitar ao máximo o seu tempo aqui. Eu queria saber do porquê da migração, com toda essa ênfase que você deu, atuando na área de violência doméstica, para o combate ou a repressão ao crime organizado. E daí eu quero fazer 2, 3 perguntas que são inerentes ao seu dia a dia. Ok. Eu acho que eu já falei um pouquinho agora há pouco. Eu disse que acredito que as pessoas têm um tempo nessas vagas. Um tempo por conta... Eu não sei que a pessoa não tenha essa... Tipo, eu trabalho ali, eu vivo ali, pronto, eu saio. Infelizmente, eu ainda não consegui fazer isso com a minha vida, com o meu coração, com os meus pensamentos. Eu ainda sofro muito com a dor das pessoas, com sofrimentos dos perdidos, sofrimento dos injustiçados, assim, ainda me incomoda. Oh, glória a Deus que me incomode, né? Graças a Deus. Também tenho que pensar dessa maneira. Ainda me incomoda bastante. Então, foram períodos que eu e meu marido, a gente tem uma relação muito boa de conversa. A gente tem o papo da noite, sempre o papo da noite rola, como foi seu dia. E sempre, já quando eu estava na magistratura, na época da violência doméstica, ele dizia, amor, talvez seja a hora de você sair, porque você já está muito, assim, assustada com as coisas e até mesmo vendo a violência de uma forma muito constante. Eu já fazia diagnósticos com psicólogos que saem e ficam conversando 2 minutos com você e já falam o teu perfil. Eu já estava mais ou menos assim, com amigos, com conhecidos, né? E aquilo já estava me incomodando. Então, como eu disse, há um tempo embaixo do céu para todas as coisas, né? E esse era o meu tempo na violência doméstica. Eu saí por opção mesmo. E eu sou movida a desafios, né? Infelizmente ou felizmente, eu sou movida a desafios. E a vara de combate à criminalidade organizada, o crime organizado, combate à corrupção, crime contra a ordem econômica, financeira, crimes contra a administração pública, me soava como um desafio, porque eu estava 9 anos mais ou menos, mergulhada naquele contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, divórcio, crime contra a criança e adolescente. Eu estava naquele universo, eu precisava sair daquele universo, mas eu sairia de uma forma muito radical, né? Que é um outro lado aí do universo da análise de crimes aí. E aí foi quando surgiu, então, a primeira vaga, eu me candidatei, não fui. Na segunda eu era mais antiga, então não teve muito mistério. E vim conhecer essa questão da violência doméstica, perdão, da criminalidade organizada. E nela foi um desafio muito grande entender sobre
o que eram as organizações criminosas, como elas funcionavam, entender quais eram essas medidas, né, de investigação, medidas essas trazidas lá, respaldadas pelo projeto anticrime, pela lei do projeto anticrime, mas, sobretudo, que já existiam anteriormente, pouco usadas. Como funciona esse poder paralelo, que quer queiramos ou não, ele existe, quer reconheçamos ou não, ele existe, né? E como isso funcionava. Como que essas organizações elas existiam de dentro de uma unidade prisional? Como elas funcionavam de lá para cá? Como isso era possível? Né? Como era possível financiar uma organização criminosa? E tudo isso se tornou um grande desafio. E eu entrei realmente por opção, eu me candidatei e eu fui, então, não por merecimento, mas por antiguidade. A vaga era antiguidade, na época, e eu entrei sabendo do que eu estava entrando, mas querendo conhecer esse novo universo e me dedicar a esse trabalho com afinco, com dedicação, sem mídia, sem holofotes, mas com dedicação mesmo, com vontade de trabalhar, com vontade de aprender. E eu aprendi muito. Eu tive grandes professores aí. Participei de muitos cursos pela Infam, muitos pelo Tribunal, muitos pela SMAGES. Participei, conheci, estudei e continuo aprendendo dia a dia, né? Com as novas jurisprudências, os novos nortes, mas é algo que foi uma opção minha e gosto muito dessa área, gosto muito do que eu faço, gosto muito de estar nessa 7ª Vara Criminal. Muito bem. Você me disse que houve uma influência do seu esposo, vocês são um casal muito afinado, né, em termos de comprometimento, não só com a fé, mas com a atividade pública, né, com a sociedade. De algum modo, por ele ser oficial da Polícia Militar, ele traz um encorajamento, uma certa segurança, tendo em vista você no dia a dia, muito próximo, presencialmente inclusive, né, com a criminalidade e com as pessoas que estão acusadas de crimes graves. Como que isso te importa? Isso te trouxe esse alento? É mais importante isso ou menos? Alguns podem entender até que é um problema, né? Parece que aumenta o seu envolvimento ou a sua disposição em relação à sua atuação. Primeiro, de tudo, assim, eu orei muito. Eu só dizia assim, Senhor, eu não quero ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Então, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir para a 7ª. Então, isso só vai acontecer se o Senhor for comigo, se for a sua vontade. Essa foi a minha oração durante um tempo. Até essa vaga, ela custou a ser provida. Quem proveu foi o desembargador Carlos, que foi, acho que um dos primeiros atos dele no dia 7 de janeiro daquele ano, de 2019. Mas, sem dúvida, o meu marido sempre foi um grande encorajador de eu entrar nessa vara. Ele me disse assim, eu não conheço ninguém mais corajosa que você, mais temida que você. Aí eu falo, deve conhecer a Ambano. Ele falou, não, uma mulher destemida, ele fala, eu não conheço. E ajuda, desembargador, porque ele, como diz o outro, ele quase me rastreia diariamente. Me ajuda, mesmo em tempos assim difíceis. Tivemos uns tempos meio... Uma vez eu recebi uma carta na minha casa de um cliente e ele disse assim, não receba isso como uma ameaça, falando de uma condenação. Mas ele escreveu bem na primeira frase, não receba isso como uma ameaça. Não recebi. Então, eu não tenho esses, como diz o outro, não sou filho de pai assombrado, não sou medrosa, mas me causou espécie e ele sabia onde eu morava, né? Só isso.
mas sempre foi muito encorajador. Meu marido está comigo, ele é um grande encorajador do meu trabalho, é alguém que eu confio e eu admiro demais. Ana, eu vou fazer mais 4 perguntas nesse bloco, porque me parece muito importante. 2 relacionadas ao funcionamento da vara e 2 relacionadas à sua atuação em si. Primeiro, o seu pensamento sobre a competência nesse continente que é Mato Grosso, uma competência de Estado. Não está na hora de regionalizarmos, separarmos por região a competência da vara? E a segunda, é vantajoso ou não vantajoso? Porque eu já quero te antecipar que eu não vejo com bons olhos, não vejo isso algo realmente eficaz e sigo um comparativo com a vara de improbidade. A existência de 2 juízes na mesma vara. Não que não precise, eu quero dizer que isso depende de um relacionamento, uma afinidade, de uma divisão de tarefas, isso não é simples. Dentro de uma atuação em que ambos têm o mesmo poder jurisdicional, estão, digamos, no mesmo nível de atuação jurisdicional. Então, eu gostaria também de ouvir a respeito disso. No que concerne a questão da competência, tem todo um estudo em cima dela, né, uma justificativa, inclusive, à época, para que ela se tornasse uma vara com competência estadual quanto a crime organizado. Na verdade, o que se buscou foi uma proteção maior dos juízes do interior, porque cada comarca tinha lá os seus processos de organização criminosa, e aí eu vou citar, por exemplo, uma comarca como Porto Esperidião, é uma comarca pequena, né, onde o juiz acaba ficando em evidência naquele seu trabalho. Nós temos um processo de organização criminosa de Porto Esperidião enorme, e é uma questão de tráfico, que envolve tráfico, que envolve associação para o tráfico, que é organização criminosa, e nós temos um desdobramento dela muito grande. O juiz fica muito realmente solitário, o julgar é solitário, né? E quando nós falamos em termos de proteção, no interior isso é muito mais difícil. A gente consegue, na capital, ser mais um juiz. Óbvio, não digo isso tanto por mim ou pelo colega que trabalha comigo, que acaba a gente estando todo dia num site com uma foto estampada, não porque damos entrevista, porque eu digo para o senhor que eu não dou entrevista, já é uma conduta minha, mas independente disso, está todo dia lá, tá as notícias, tá a foto da gente, então é difícil ser anônimo. Mas temos talvez um caminho de proteção muito mais eficiente, né? Que é uma cidade maior, onde o controle da vida da gente é muito mais difícil. No interior, então, mais cuidado com o juiz precisa ser maior. Talvez por isso, essa é uma das justificativas para trazer para a capital essa competência específica. Hoje, nós não temos um volume tão grande de processos do interior, porque, na verdade, muitas vezes os juízes mandam e vêm para cá, mandam às vezes antes da denúncia ser feita, e quando vem o juiz do GAECO aqui diz, não enxergue como organização criminosa, mas sim uma associação específica para o tráfico, ou ainda uma associação criminosa não estruturada, e sim ocasional para aquela prática criminosa. Então, acaba se devolvendo, alguns conflitos de atribuição são suscitados junto à Procuradoria-Geral, onde o procurador faz, então, uma atribuição do promotor que vai oferecer a denúncia, e isso tem feito voltar alguns processos. Os que tem aqui, realmente, não são processos pequenos, são processos grandes, são processos... Nós temos um de Juína, que envolve madeireiras, aí tem todo um desmembramento, porque o assunto é muito grande, mas o que estabelecia em Juína era uma parte justamente de criação de empresas fantasmas, um escritório de contabilidade que fazia esse trabalho. Tem um desdobramento muito grande, isso, porque tem
parte de lá, que era do escritório de contabilidade, que criava as empresas fantásticas para sonegar impostos, aí tem os que sonegavam os impostos, aí tem a venda de crédito virtual do CCSema, que tudo isso vai desmembrando, criando novas operações, novos processos. E o que nós temos de lá, então, é uma parte. Aí o que vem de Sorriso, Lucas, é uma parte, por exemplo, da questão de defensivos agrícolas. Então, se nós pontuarmos, eu vou dizer para o senhor que são casos muito, muito graves. De defensivos agrícolas, por exemplo, roubos de defensivos agrícolas. Lucas, Sorriso, que envolve aquela região, fazendas, um grupo muito grande, que a regionalização, bom, iríamos para Sinop, vamos ver, também uma comarca maior, talvez fosse desse um resultado prático, sim, na questão da regionalização, mas permanecer como outrora é que não poderia ser. Ficar picado nas comarcas pequenas é que realmente não daria um trabalho tão ampliado como hoje se tem. A regionalização, talvez, é um processo a ser desenvolvido, né? É um projeto a ser desenvolvido, possa trazer esses benefícios de tirar um pouco da capital, a capital ficar com a Baixada Cuiabana, se fosse o caso, e levar para lá aqueles que pudessem trabalhar naquela região ali, porque é bem específico, é bem dividido. Hoje, Mato Grosso, você consegue visualizar as regiões com maior fluxo de tráfico, de drogas, roubo de defensivos, roubo de carga, roubo de semoventes, né? É bem dividido, isso é bem separado. Eu gostaria de insistir contigo apenas nessa questão da existência ou da atuação de 2 juízes na mesma vara. Essa questão, eu já trabalhei com 2 juízes na violência doméstica e agora eu trabalho na 7ª com 2 juízes. Eu não tenho problema com o colega, então para mim é muito tranquilo. Eu sempre estou na minha, eu sempre decido. Hoje, o Jorge Tadeu também sempre foi uma pessoa muito na dele, ele tinha muito mais divergências de entendimento do que eu tenho hoje com o doutor Jean, onde nós estamos muito mais afinados nas condutas, nas formas de atuar. Toda reunião que eu tenho, por exemplo, vou ter reunião com o GAECO, vou ter reunião por conta disso, daqueles outros problemas, com os delegados vêm para apresentar alguma coisa, a gente está sempre junto, sempre alinhado em conhecer esse trabalho, o que avançou, o que não avançou, o que mudou. Agora, os sistemas de, como é que chama o termo lá, da ajuda, do bloqueio, os bloqueios de conta, bloqueio de valores, tiveram algumas mudanças, bem, nós dois vamos sentar, como que a gente vai ter que proceder para que isso seja alinhado. Então, eu nunca tive problema com isso. A questão do número de processos, hoje, influencia muito para ter 2 juízes? Sim, influencia. Porque nós temos hoje uma ajuda, que é a questão do auxílio por acúmulo de acervo. Então, a 7ª vara, ano passado, em que pese a complexidade da matéria, nós não recebemos. Por quê? Porque teria que ter a distribuição de 1.000 processos para que 500 para cada um pudesse dar, então, se tirarmos os inquéritos daqui, por exemplo, a gente já não vai receber. Então, fica uma discrepância muito grande, porque um juiz de juizado, que em tese há uma complexidade menor de matéria, não estou minimizando a juizada em hipótese alguma, mas tudo isso acaba envolvendo. Então, nós temos que pensar no todo. Mas hoje a gente está muito mais alinhado nessa... E assim, tem dado certo, desembargador. Graças a Deus tem dado certo. Ana, eu, por receber recursos que são oriundos de sentenças suas, tenho assistido a algumas instruções que são hoje transferidas, né, toda a oralidade em áudios, né, gravados que chegam ao tribunal. E eu me assustei, ou tive pelo menos uma impressão assim, um pouco tão quanto preocupante, diria, que eu nunca tinha visto uma situação dessa nem como promotor de justiça, que eu estava na linha de frente ali, inclusive no embate das discussões
com a defesa e até mesmo nos requerimentos, impugnações ao juízo. Mas de 2 audiências em que o advogado, que o acusado, e ambos foram de tráfico, e por isso que eu quero já emendar a segunda atuação, se há um caractere, uma dificuldade, ou uma característica em relação às organizações criminosas para o tráfico em relação às demais. Mas, particularmente, esses 2 exemplos, um deles, o acusado, então o réu, ele mandou o advogado ficar quieto. Fica quieto, eu que estou falando. E o advogado ficou quieto. E ele começou a dialogar com você respeitosamente, mas ele começou a discutir com você. A posição dele, quem que ele era, por quê. Isso foi um caso. E o outro, a gente tem isso como costume, o advogado dialogar com o cliente, inclusive, olha, eu quero que você faça essa pergunta, gostaria que você fizesse essa pergunta. Normalmente, eles estão ali conversando e o advogado é quem transmite, é quem retrata a pergunta. Mas o que eu vi ali é que ele conduzia as perguntas. O advogado foi colocado ali numa situação apenas de companhia. Isso que me pareceu, tecnicamente. Não existia. E essa linha é muito tênue para o advogado e perigosa. Eu diria, inclusive, já falei isso para alguns advogados, dirigentes da seccional de Mato Grosso, e aí eu não sei qual dos tribunais, se de ética, se de prerrogativa, mas é preocupante do ponto de vista de funcionamento regular do sistema, da aplicação do Estatuto dos Advogados, da própria legislação processual penal. Em que o advogado acaba por ser conduzido. Primeiro, ele foi ordenado, mandou ficar quieto e fazer do jeito que ele queria. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo, que fossem conduzidas as perguntas ou aquilo que ele gostaria, conforme a vontade dele. E dali para o advogado também praticar algumas determinações ou fazer aquilo que eles exigem, e entre os quais nós já temos alguns exemplos das relações fora de audiência e diante de visitas à penitenciária, condutas que podem ser criminalizadoras ou consideradas ilícitas. Então, eu gostaria que você me desse o seu testemunho, a sua impressão sobre esses 2 pontos. Esse advogado que está atuando em relação ou na defesa dessas organizações criminosas e, particularmente, a sua atuação, sua expertise nas organizações e associações criminosas para o tráfico. Eduardo, a questão das organizações criminosas no que concerne a advocacia, nós temos visto realmente coisas, advogados sendo ameaçados. Eu tive um caso grande, uma das audiências maiores que eu tive no plenário, inclusive, aqui no plenário do fórum, lá no plenário grande, eu fiz toda ela, e o advogado se sentiu realmente coagido, porque ele me pediu uma coisa, por trás da cortina, como diz outro, ele foi lá, me chamou e pediu, e falou uma determinada coisa para mim, e quando eu fui perguntar para o cliente, era minha hora de interrogatório, eu falei, ué, mas como assim? O seu advogado disse que o senhor queria fazer assim. Ele falou, quem falou? E ele é um dos mais perigosos do comando vermelho, uma das lideranças. Quem falou? Aí ele falou para o advogado, eu falei assim, ué, mas a senhora que é minha advogada? Foi ela que falou, doutor? Eu falei, não, foi o doutor fulano que trabalha com ela. O senhor não é meu advogado. O senhor está falando o quê? O senhor está falando o quê? Por que o senhor foi falar com a juíza? Mas ele foi falar comigo. Ele pediu para, era para eu fazer uma pergunta para um determinado cliente, que o cliente queria falar tal coisa. Quando eu perguntei, o cliente falou, não vou falar. Eu falei, ué, mas o seu advogado que pediu para fazer. Ele disse, o senhor nunca mais fale de mim. O senhor não é meu advogado. Ele deu de dedo no advogado. E falou para ela, o que você estava fazendo? Falou para a advogada. Você é minha advogada. Ela tremia.
Por quê? Porque a situação da organização criminosa, os líderes, eles falam realmente com eles, muitas vezes, de forma extremamente autoritária. Não fala comigo, não me desrespeita. E muitas vezes, como o interrogatório é um instrumento de defesa, eu sou obrigada a conduzir em favor dele. O seu instrumento de defesa, eu vou perguntar para que satisfaça o que ele quer falar. Agora, já teve casos de advogado falar, meu cliente vai ficar quieto, doutor. E o cliente manda o advogado ficar quieto porque ele quer falar. Se o advogado falou, a norma me diz que o interrogado manifestará o desejo, ele precisa manifestar o desejo de permanecer calado. É o direito constitucional dele de permanecer calado. Mas esse desejo manifesto tem que ser dele. Eu entendo que tem que ser dele. Não tem que ser da defesa dele. Nós temos com a Defensoria Pública, inclusive, o doutor Caio muitas vezes instrui na entrevista, aí às vezes ele até fala, não, doutora, vai ser rápido, meus clientes vão permanecer calados. E de 5, 1 permanece calado e cumpre o que ele falou. E 4 não. 4 quer falar. Na hora que eu começo a perguntar, quer falar. Mas sempre com advertência, se eu tenho o direito de permanecer calado, não. Mas essa é a única oportunidade que o senhor tem para falar no processo, depois o senhor só falará por intermédio do seu advogado. São verdadeiros os fatos narrados? Não são? Se não são, saberia me dizer por que estão imputando esse crime ao senhor? Aí eles querem falar. Porque a polícia me perseguiu, porque eu era isso, não sei quem, e assim vai. Mas a organização criminosa, até nisso, até nessa questão advogado-cliente, a gente percebe, muitas vezes, a hostilidade, eles querem ter um domínio total sobre, eles querem o advogado porque ele precisa. Se ele não precisasse de ninguém para assinar por ele, uma petição, alguma coisa, ele mesmo faria. Eles conhecem o artigo, eles me perguntam se na questão do tráfico vai ser 1/6 ou 2/5, eles me perguntam se vai ser, se ele falar, se isso, se aquilo. Eles fazem eles chegam preparados para fazer. Então, não adianta muitas vezes o advogado instruir ele ficar quieto, porque sabe muito bem como eu pergunto as coisas e que eu vou indo, vou apertando. Então, eles podem entrar em contradição. Mas não adianta, porque principalmente os líderes, eles são extremamente seguros de si. E vou citar uma experiência muito rápida para o senhor. Nós tivemos lá embaixo, eu estava lá minha sala era lá embaixo, eu tive uma audiência por causa, não lembro agora qual era o processo, um dos líderes do Comando Vermelho estava depondo e ele livrou o sogro dele da história toda. Ele disse que não era a responsabilidade do sogro que tinha levado a caminhonete preta com o freezer, com os celulares. Na hora que ele terminou a audiência, eu falei, separa os dois. Não deixa os dois presos na mesma cela. Isso foi numa sexta-feira, domingo à noite. Ele amanheceu morto dentro da cela. Então, a gente vai sentindo o clima na audiência, a gente sabe. E realmente a gente vê muitos advogados até ficarem recuados. Mas essa tendência é em relação ao tráfico ou a todos os crimes? Em relação à organização criminosa, onde também flui o tráfico, né? Sim, mas de todas, dessas, por exemplo, que você citou, de subtração de defensivos, gado, ou ela tem uma característica em relação ao tráfico? Ao tráfico ela é mais assim. O do tráfico é mais assim. Tem um destemor maior. Muito mais. Eles são mais audaciosos, eles são mais seguros de si. Muito, infinitamente mais. Muito obrigado. Bom, doutora Ana Cristina, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência conosco. Só reforça o exemplo de empoderamento, de força e coragem que a senhora é. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço as palavras do vereador Marcos, a condução por ele, que foi maravilhosa. Tivemos realmente um bate-papo. Nem senti como uma entrevista, foi um bate-papo bem gostoso. Eu agradeço demais e
vamos conversar uma próxima vez aí, mudar o assunto. Estou disposta a bater papo, porque eu amo. Um abraço grande, muito obrigada. Ok, desembargador Marcos Machado, muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço a você, a toda a equipe da SMAS, da Coordenadoria de Comunicação, e especialmente a você, Ana Cristina. Eu tenho dito que nós agora iniciamos entrevistas com os nossos juízes, né? Passou pela fase do tribunal, aqueles que desejavam, alguns ainda estão na pauta de entrevista, mas nós estamos agora atrás de quem são exemplos ou que ainda que eu não conheça, né? Como eu lhe conheço, mas que tem bons exemplos para serem compartilhados, conhecidos, transmitidos. Um abraço a você e que Deus nos abençoe. E encerramos aqui a 16ª edição do Por Dentro da Magistratura, e todos podem acompanhar essa e outras edições nas redes sociais que aparecem na tela. Até o nosso próximo encontro.